Olá, eu sou a Giovana Bachmann, eu tenho 18 anos, sou estudante do terceiro ano do ensino médio e estudo no CFJL em Horizontina. E a pesquisa que eu estarei apresentando é intitulada Ecofilme, Desenvolvimento de Polímero Biodegradável a partir de resíduos agroindustriais. E eu fui orientada pela professora Cláudia Schneider. A ideia da minha pesquisa, ela surgiu a partir da identificação de dois problemas. O primeiro é que a má gestão de resíduos plásticos tem contribuído para uma poluição sem precedentes no meio ambiente. Atualmente, cerca de 18 bilhões de quilos de plásticos são descartados em regiões costeiras todos os anos, causando a morte de milhares de animais marinhos. Além disso, cerca de 40% do plástico produzido mundialmente é usado em embalagens, que são descartadas após um único uso. E esses materiais, por serem produzidos a partir de derivados do petróleo e substâncias tóxicas, acabam demorando cerca de 400 anos para se decompor na natureza. Outra coisa que eu identifiquei foi que há uma grande quantidade de resíduos agroindustriais sem uma destinação adequada no Rio Grande do Sul. Mas isso se estende a todo o país, visto que a economia brasileira ela é fortemente agrícola. Segundo a Conab, o Brasil produz mais de 15 milhões de toneladas de arroz todos os anos, sendo o maior produtor fora da Ásia. E desse total, cerca de 22% do peso seco da colheita é somente a casca. A casca ela é comumente descartada ao céu aberto ou queimada. No entanto, em algumas regiões aqui do sul do Brasil, isso acaba causando graves problemas ambientais, porque a casca de arroz ela é altamente inflamável. Então, em tempos de seca e calor, acaba causando graves queimadas. E ela também demora cerca de 5 anos para se decompor. Outro substrato que eu observei que há uma grande quantidade é a casca de amendoim. Na safra 2019 e 2020, foram produzidos mais de 400 mil toneladas. Desse total, 30% representa a casca. E sua principal utilização é como combustível para caldeira ou alimento para gado. Sendo assim, a minha pesquisa tem o objetivo de agregar valores substratos, utilizando eles para cultivar a celulose bacteriana. O objetivo geral é o desenvolvimento de um filme polimérico através da biossíntese de celulose bacteriana, que aproveitando a casca de arroz e a casca de amendoim como fonte de carbono. Bom, mas afinal, o que é a celulose bacteriana? Durante a minha pesquisa, eu me deparei com esse biopolímero e eu fiquei muito admirada com as características que ele possui. Então, segundo a Embrapa, ele tem grande potencial de substituir polímeros sintéticos, devido às suas propriedades, como alta resistência à tração, durabilidade, biodegradabilidade, melhor adaptabilidade biológica e a possibilidade de inserção de materiais para obtenção de compostos. Então, ele é um biopolímero extremamente versátil e que pode ser utilizado em diferentes setores importantes. No entanto, seu alto custo de produção ainda acaba limitando a ampliação desse produto. No entanto, segundo o levantamento bibliográfico que eu fiz, a utilização de resíduos agroindustriais poderia reduzir esse valor, além de contribuir para a preservação do meio ambiente, agregando valor a esses substratos. A celulose bacteriana ela pode ser produzida de diferentes formas. Eu produzi ela através do chá kombucha. A metodologia da minha pesquisa, ela possui uma abordagem quali e quantitativa, ela é de natureza aplicada, exploratória, descritiva e experimental. E em um primeiro momento, eu realizei o levantamento bibliográfico, buscando sobre aspectos relacionados à casca de arroz e à casca de amendoim, bases teóricas inerentes ao processo de produção da celulose bacteriana, suas propriedades e uso de meios alternativos. Em um segundo momento, foram realizados procedimentos que foram conduzidos todos em ambientes domésticos. Bom, então, após o levantamento bibliográfico, o primeiro passo foi obter as culturas de kombucha. Feito isso, elas foram sintetizadas em cultivo estático com o chá verde. A primeira fermentação ela foi feita com o chá verde e sacarose e serviu como meio padrão de comparação com os outros meios. Os resíduos, eles passaram por um pré-tratamento de trituração mecânica. E então, iniciou-se a fermentação microbiana com diferentes meios de cultivo, que continham a solução de chá verde, ácido acético, que é responsável por regular o pH do experimento, possibilitando que os micro-organismos estejam no ambiente adequado para a sua reprodução, a fonte de carbono, e variando entre sacarose, casca de arroz e casca de amendoim. A síntese da biomembrana ocorreram durante 15 a 30 dias no espaço doméstico, em uma temperatura de cerca de 30 graus, em cultivo estático.
E após a formação dos biofilmes, elas foram dispostos em superfície de madeira durante 48 horas para possibilitar o processo de secagem. E quando elas já tinham secado, elas foram analisadas. Bom, em relação aos resultados, as espessuras dos filmes foram praticamente iguais, variando apenas de acordo com o tempo de cultivo. Então, os biofilmes confeccionados, eles apresentaram a textura similar e a aparência também às membranas produzidas no meio de chá verde e sacarose, e a espessura em 15 dias de cultivo era 0,2 milímetros e a espessura em 30 dias de cultivo era 0,5 milímetros. Os objetivos quanto à confecção dos filmes foram parcialmente alcançados, visto que as bactérias elas possuem dificuldade de absorver a glicose contida em resíduos lignocelulósicos, preferindo açúcares mais simples, como aqueles encontrados na sacarose. No entanto, a facilidade e o baixo custo dos materiais são muito atrativos para o aumento de pesquisas nesse tema. A pesquisa ela ainda está em andamento e algumas das coisas que eu pretendo fazer é a caracterização físico-química das biomembranas, pretendo estudar o processo de degradação dos filmes sintetizados, analisar os custos envolvidos nesse processo e, futuramente, aplicar esses filmes no desenvolvimento de biocurativos em embalagens. Bom, a minha pesquisa ela permite a utilização desse substrato de maneira ecologicamente sustentável, promove rotas alternativas sustentáveis de baixo custo para a produção de celulose bacteriana e é possível desenvolver um material biodegradável que não causa danos ao meio ambiente. Esse é o Ecofilme. Muito obrigada.